وأبدأ مع السيدة آنا ميراندا، روائية وشاعرة برازيلية، ولدت في فورتاليزا بالبرازيل عام 1951. I hope you will excuse me for the pronunciation. يعتبر عملها الرئيسي تاريخياً، بما في ذلك روايتها الفائزة بالجائزة عام 1989، والتي نشرت ب17 لغة مختلفة، ونشرت لأكثر من 30 كتاباً متضمناً روايات وشعر وسيرة ذاتية وكتب أطفال. مرحباً وأهلاً وسهلاً بك يا أستاذ آنا في أبو ظبي. ماركو لاتشي، بروفيسور أدب مقارن في ريو دي جانيوري الحكومية، أستاذ زائر في مؤسسة أورسلادو كروز، وعضو في الأكاديمية البرازيلية للرسائل. حاصل على الماجستير على البكالوريوس في التاريخ من جامعة فيلومينيتس الحكومية، والماجستير والدكتوراه في الأدب من جامعة ريو دي جانيوري. كما عمل لباحث بعد الدكتوراه في جامعة كون بألمانيا. مرحبا وأهلا وسهلا بك. مارسيلو معلوف، كاتب برازيلي، ولد عام 1974، حفيد لمهاجرين لبنانيين. نشر روايته الأولى عام 2015، والتي تعتبر مذكرات لجده أسعد معلوف، بعد أن جاء من زحلة إلى البرازيل في عمر مبكر. وصلت رواياته المرحلة النهائية لجائزة جمعية بوليستا لنقاد الفن، والمرحلة النهائية لجائزة جيبوتي عام 2016، وفائز بجائزة ساو باولو للأدب المرموقة. مرحبا وسهلا، أهلا بك. ليوناردو تنوس، ولد في عام 1967، يدرس في جامعة السوربون، أحد أكثر الخبراء شهرة في الأدب البرازيلي المعاصر، مؤلف ومن بين آخرين، لديه عدة روايات. وفي عام 2018 أصدر مجموعته الشعرية الأولى. مش حقدر أقرأ اسم المجموعة الشعرية، I cannot read the name. ثم تم تكريمه مع شيفاليه ديس بالم بأكاديميتين وشيفاليه ديس آرت في عام 2015 من الحكومة الفرنسية. مرحبا وأهلا بك ليوناردو. ومعنا ميرنا كروز، صحفية ومنتجة ثقافية وناشرة برازيلية، مؤسس ومدير تنفيذي لمجلة بيسوا، وهي أكبر مجلة أدبية باللغة البرتغالية، منظمة مشاركة في مهرجان بيسوا الدولي للأدب، وهو حدث سنوي يقام في الولايات المتحدة. عملت بين عام 98 و2005 في العديد من المؤسسات الإعلامية، كما كانت أيضا منسقة مشاركة لجائزة أوشينوز، وهي أكبر جائزة أدبية باللغة البرتغالية. مرحبا وأهلا بك ميرنا. موضوعنا وإحنا بنتكلم عن Our discussion today is going to be about the Brazilian literature for the generation coming from parents or grandparents who came from different countries, different culture, settled in Brazil, and they grow up as children or adults of a third culture. How that had been reflected in their literature, their books. I will start by you, yes, Ana. Sim. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Esse lugar é lindo. Eu estava olhando essas plumas e essas cestas que são feitas com uma perfeição tão grande, uma sabedoria milenar para fazer algo tão simples. Olhando essas flores, olhando esse pássaro, e tudo isso me toca muito profundamente o coração. É uma cultura muito delicada e com muita sabedoria. E eu tive uma experiência. Ela acabou de pedir que eu faça. Ela acabou de pedir que eu faça sentença a sentença. Pode prosseguir. Já terminei. É uma cultura muito bonita, a cultura
árabe. A caligrafia árabe é lindíssima. It's a beautiful culture, Arabic culture, and your calligraphy is outstanding. O nosso alfabeto veio do Egito Our alphabet came from Egypt, e é uma relação muito profunda que nós temos com and we vocês. have a profound relation amongst. Talvez seja a relação mais profunda Maybe this is the most profound relation that we have entre as nossas culturas. between our culture. Porque tudo o que se passa no nosso país Because everything that's happening in our country passa pelas palavras. starts with the words. Porque são as palavras que guardam o conhecimento. Because the words are the keepers of knowledge, E as palavras são sagradas. and the words are sacred. Eu escrevo romances I write novels, sempre no passado, always in the past, com vozes femininas. and using female voices. São mulheres que narram There are female who are narrating alguma experiência somehow experiences de um outro mundo from another world que veio formar o that came Brasil. to form Brazil. Eu tenho um livro que é narrado por uma índia I have a book that it's a native indigenous that is a narrative na floresta in the amazônica. Amazon forest. Livro que narra a história de uma escrava neta de africanos. I have a book that also tells the story of a slave that is grandkid of Africans. E entre outros livros, eu tenho um livro, porque eu acho que a cultura árabe foi muito importante na nossa formação. And between other books, I have one book that, because I think that the Arabic culture was very important in our formation. Então, é um livro narrado por uma dançarina libanesa. So it's a book that the narrative comes from a Lebanese belly dancer. É a história de uma menina que se chama Amina, It's a story of a girl that's called Amina. que mora numa montanha, numa aldeia, numa montanha, She lives in a village in a mountain no Líbano. in Lebanon. E o tio dela, que é cego, And her uncle, who is blind, precisa fugir needs to escape porque está sendo perseguido because of por persecution uma situação de guerra. in a war situation. E ele pede ao irmão que dê a ele um dos 7 filhos And he requests his brother that give one of his 7 kids para servir de guia, porque ele é cego. to help him as a guide, since he's blind. E o pai escolhe a única filha mulher e dá. And the father Para o chose tio. the only child that is a female, and he gives her as a guide. Mas é uma experiência maravilhosa na vida dessa menina, And it's a wonderful experience in the life of this girl, porque ela aprende a ler com o tio. because of that she learns how to read with the uncle. O tio lhe ensina a leitura He teaches her how to read, para que ela leia os livros para ele. so she's able to read to him. Então ela lê toda a literatura árabe, So she read all the Arabic literature, lê a literatura francesa French literature, e outras literaturas, mesmo Shakespeare. and many ela lê, others, even Shakespeare, to him. E eles vão, afinal, viver no Brasil. And they finally go to live in Brazil. E essa personagem, ela And this Conta. character tells conta o que acontecia no Brasil quando chegaram what was happening in Brazil when they arrived. os imigrantes, as grandes levas de imigrantes árabes no What was Brasil. happening in Brazil with the big number of migration that was happening this time. No The século Arabic XIX. migration in the 19th century. E ela tem um conflito porque ela foi educada, ela aprendeu a ler, And she has a conflict because she was educated, she has learned how to read, mas ela ama a dança and she loves dance, e ela quer dançar. and she wants to dance.
E essa é a história. And that's E the através story. dessa história eu pude viver todos os aspectos da cultura árabe, com uma intensidade muito grande, muito profunda. And because of this story, that's how I was able to live profoundly all the aspects of the Arabic culture. A ponto de, quando o livro foi publicado, To the stage that when the book was published, eu recebia telefonemas de I senhoras received phone calls from ladies me falando em árabe. speaking to me in Arabic, Sim. E me convidaram para uma festa como se eu fosse árabe. inviting me to E eu parties and to descobri, gatherings então, like I am one of them. Que eu sou árabe. So I have discovered that yes, I am Arab. Obrigada. Thank you. Thank you very much. Fascinating. Mr. Mark, how is it for you Sr. Marco, to write at the como foi para culture? você escrever? Yes. Ele não precisa. سيداتي نساتي سادتي أنا يسرني أحب هذه اللغة كثيرا ولكن كنت أريد أن أتكلم أحسن من الآن أتكلم خطأ ولكن أتكلم A minha relação com o mundo árabe é uma relação puramente afetiva e irracional. My relation with the Arabic world is a relation that is purely affective and irrational. Fui capturado, ainda bem jovem, pelo poder, como dizia Ana Miranda de forma muito bonita, pela palavra, pelos desenhos, uma língua de arcos e flechas. I was captured at a very young age, as Ana Miranda was mentioning, by the beauty of the calligraphy in Arabic. E quando eu tinha 8 anos de idade, gostava de ir com meu pai numa rua do Rio, com um caderninho, perguntando como se dizia passarinho, cachorro, e pedindo, escreva, escreva. When I was 8 years old, I used to go to downtown Rio with my booklet, and I used to be asking how would I write like bird and other words. E escrevi alguns livros, mas não vou falar sobre os livros que escrevi. I wrote a couple of books, but I'm not going to talk about the books that I wrote. Mas quero fazer uma homenagem a um grande amigo, But I would like to honor a great friend, Abuna Paulo Dall'Olio min Dimashq, Abuna Paulo Dall'Olio min Der Marmuz al-Habashi fi as-Sahara. Okay, but they understand. Okay, no problem. So about Father Paulo Dall'Olio, he fought for the liberty, for freedom, and he's an amazing person. And I was pushed to this. Pronto. In Italiano, okay. And so I discovered the power of Islam, and I discovered the power and the beautifulness of the language, of the Arabic language, al-Fusha wa aidan fi al-Aamiyya, wal-Fusha faqat. And then I began with the Quran al-Karim, reading because of Fatha, Kasra, Dhamma, and so strong because I am a little bit blind to understand the points. But I was trying to do my best. And I had a great experience in one certain country on the neighbor, Arabic country. And I visited poor people, very poor people. And there was a journalist, Sahafi, his name was Ahmed, and everybody speaking with him in English. And I spoke to him, Marhaba, Ya Sayyidi. And then he was almost crying, saying me, thank you, because you speak Arabic. In that place, speak Arabic, it was really important as a sign of peace and a sign of brotherhood. From that time, I visited a very difficult country, but not with the politicians. Oh, politicians, they are unbearable. But with old women and children. And I cried with them, because if I couldn't cry, it was better not to have the eyes, because eyes, they are made to make a liquid situation in such. So I understood at that time many things about Islam, about, of course, the Arabic world, that is not only Islam, but I understand the al-miftah, al-miftah al-sabru miftah al-fraj.
نور شكرا نور شكرا على كل شيء شكرا على استقبال عائلتي من إيطاليا كلها ولكن اللغة العربية أحسن ربما ما أجمل ما في الصحراء في المدينة الجديدة في المدينة القديمة اللغة من الصلاة اللغة العربية أيضا عفوا في قلبي شكرا جزيلا Ok, estão me ouvindo? Ok, mais alto? Que dá para ouvir? Acho que o microfone é melhor, né? Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Good afternoon, good evening. Eu estou muito feliz de estar aqui na presença de todos I'm vocês, very happy to be here in front of all of you, participando desta feira maravilhosa being part of this wonderful exhibition e desse país maravilhoso. in this amazing country. Tudo começou para mim em fevereiro de 2000, Everything started to me in February of 2000, quando meu pai, when my father, Michel Maluf, Michel Maluf, morreu. has passed away. Quando meu pai morreu, eu fui procurado por um tio muito querido. When my father passed, I was searched by a very dear uncle of mine Que me disse que precisava me contar uma história que era um segredo de família. and he said he needed to tell me a story that was a secret of my family, E o segredo era um segredo do meu avô. and the secret was a secret from my grandfather. Meu avô era um imigrante libanês My grandfather was a Lebanese immigrant que foi para o Brasil fugindo de uma situação de guerra. that went to Brazil escaping from a war situation. Meu avô viu os dois irmãos mais velhos serem enforcados no quintal, da árvore do quintal da família, pelos soldados turcos. And my grandfather saw his two brothers being hanged in the backyard of our family house by the Turkish soldiers. Esse era o segredo que meu tio me contou And this was the secret that my uncle was sharing, e que meu pai morreu sem conhecer. and that my father has passed without even knowing. Quando eu soube dessa história, When I heard about the story, eu tinha algumas opções. I had a few options. Uma delas era esconder a história, One of the options was to hide the story, assim como fez meu avô, as my grandfather has done, e a outra and the other era contar essa história para o mundo. was to share the story with the world. Eu já era escritor, I was already a writer, já havia publicado alguns livros had published already a couple of books, e demorei 8 anos and it took me 8 years para escrever definitivamente essa história. to write for sure this story. Na verdade, para tomar coragem para escrever essa história. In fact, to be brave enough to write about the story. Então, o meu processo de escrita So my writing process em relação a esse livro, in regards to this book, que se chama A Imensidão Íntima dos Carneiros, that is called the intimate Ship, immense ship. yes. Tem a ver com o It's processo related with the process de ouvir uma história oral. of listening to a story that is real. As histórias são passadas The stories are passed nas famílias, sempre são passadas. from families, Ah. in families, always passed. Às vezes as histórias contêm sabedorias. Sometimes the stories have wisdom. E nesse caso, a história do meu avô continha uma lição muito importante para mim. And in this case, the story of my grandfather had a very important lesson to me. Eu precisava entrar em contato com os meus ancestrais. I needed to be in touch with my ancestors. E eu precisava olhar para a árvore genealógica da minha família. And I need to see the genealogic tree of my family. E de alguma maneira eu precisava curar a mágoa com que meu avô veio para o Brasil, foi para o Brasil. And somehow I have to heal the
the hurt that my grandfather had when he came to Brazil. Por isso, meu avô não ensinou o árabe para os seus filhos. This is the reason my grandfather did not teach Arabic to his kids. Infelizmente, eu também não falo árabe. Unfortunately, I also don't speak Arabic. O árabe era uma língua Arabic was a language que, quando os meus tios-avós queriam esconder as histórias que eles estavam conversando, eles falavam em árabe. that when my grandparents, uncles, when they want to hide the story that they want to share between themselves, they would speak in Arabic. Portanto, para mim, o árabe sempre foi uma língua secreta, That's why Arabic to me has always been a secret language, assim como o meu avô manteve um segredo, the same way that my grandfather kept a secret. ele também manteve o segredo da língua. He also kept the secret of the language. É muito bom eu estar aqui em Abu Dhabi e ouvir essa língua o tempo todo. It's amazing for me to be here in Abu Dhabi and to listen to this language all the time. Isso me leva para o meu passado, para a minha infância. This carries me to my past. It carries me to my childhood. E me leva também para essa história que eu escrevi. And takes me also to the story that I have written. Para finalizar e deixar os meus amigos falarem, To end this and let my friends speak a little as well, eu queria dizer que quando eu me debrucei sobre esse livro, I wanted to say that when I digged into this book, eu sabia que estava entrando num caminho sem volta. I knew I was entering a way that there is no return. Um caminho em que eu precisava ter coragem, A way that I needed to have courage, em que eu precisava superar o trauma familiar, and I needed to surpass the familiar trauma from that. e superando o trauma familiar, eu superei a minha própria escrita. And passing this trauma, this familiar trauma, as I have surpassed my own written skills. Obrigado. Thank you. Boa noite a todas e a todos. Good evening to all of you. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a honra para mim de estar aqui hoje em Abu Dhabi. First of all, I would like to tell you that it's an honor for me to be in Abu Dhabi. E nesse sentido, eu gostaria então de agradecer o convite feito pela Al-Mutak hoje à noite. And in this way, I would like to thank for the invitation that I received from Al-Muta tonight. Sim, e o Departamento de Cultura de Abu Dhabi, é claro. And the Culture and Tourism Department of Abu Dhabi. Estar em Abu Dhabi é um pouco também como estar em casa, afinal de contas, Abu Dhabi também tem uma Sorbonne, a mesma instituição que eu leciono na França. To be in Abu Dhabi somehow is also to be at home, because Abu Dhabi also has a Sorbonne institution, which is the one that I teach in France. Mas o tema, justamente como você propôs, é falar um pouco dessa relação com as diversas línguas e as diversas culturas. But the theme, as you were saying, is to talk about this relation about the diverse culture and diverse languages in our region. E eu sempre gosto de pensar a língua como espaço de hospitalidade. And I always like to think of language as a space of hospitality. E esse processo tem marcado tanto o meu percurso pessoal quanto o meu percurso profissional. E eu vou contar uma rápida história aqui. And this process has marked not only my professional path, but my personal path as well. And I want to tell a little bit about it. E peço desculpas, porque todo professor gosta de contar histórias em sala de aula. And I E se eu me apologize. alongar, então você me corte, por I favor. apologize, because every teacher likes to tell stories when he's in classroom. So if I proceed too much, please you interrupt me. O que meus colegas disseram talvez marque tudo, na verdade, esse processo aqui de todos nós, escritores, professores, que é esse contato múltiplo com diversas culturas e diversas línguas na nossa infância. What I want to share is that this process has been marked by the childhood marks of the language and the diversity in our lives. Então, eu sou de origem italiana I e have portuguesa. Italian and Portuguese origin. E morávamos em São Paulo, numa rua que era um verdadeiro mosaico cultural. And we were living in São Paulo in a street that was really a cultural mosaic. Então, nós tínhamos nossa família italiana, nosso vizinho de frente eram os alemães, We had an Italian family. In front of us, our neighbors were German. depois havia os espanhóis mais à frente, Right after the Spanish people were living. ao lado minha grande amiga japonesa Beside, I had a very good friend of mine, Japanese. e um pouco mais distante uma família libanesa. And a little bit ahead, a Lebanese family. Então, o que eu achava interessante, magnífico, durante a minha infância, isso me marcou profundamente a minha formação enquanto professor e escritor, And I found that wonderful, and this really marked my childhood and my formation as a person, as a professor.
é que nós podíamos de manhã comer um sushi In the e à morning, we tarde could go and eat sushi. experimentar uma esfirra com za'atar. And in the afternoon, we could go and have esfirra. E para além dessa questão Za'atar. anedótica, era na verdade você passar de uma cultura para outra e ouvir línguas completamente diferentes, e isso marca profundamente a formação de uma criança. This will mark profoundly the formation and the formation of a child during the childhood to have this shift from one culture to the other. E talvez isso tenha levado essa minha ligação com o ensino de línguas e de culturas dentro de uma extensão francesa, porque eu sou professor de literatura brasileira na Sorbonne, em Paris. I am a professor of Brazilian literature in Sorbonne in Paris, and this for sure has created this wish to teach languages. E isso também talvez seja a marca da antologia que nós tivemos então o prazer e a honra de lançar aqui no Salão de Abu Dhabi. And this also marks for sure, and we have the honor of being launched the Brazilian anthology here in Abu Dhabi. Justamente publicado pela Calima e junto com a parceria com Mirna Published by Queiroz, da Calima revista Perosa, in aqui do meu partners lado. with our magazine from Mirna Queiroz, revista Pessoa. Porque, sobretudo, essa antologia não é somente uma antologia sobre autores que têm uma origem árabe. Because above all, this anthology is not only about writers that have Arabic descendants. Mas é uma antologia que conta, em suas diversas modalidades, em seus diversos registros, a questão de uma hospitalidade da língua pela língua árabe, pela cultura árabe. But it's also about many ways to share this story in many modalities, in many formats, the culture and the language of Arabic world. Shukran. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Good evening. It's a pleasure to be here. Essa noite vai ficar marcada na história da minha vida. This evening is going to be marked in the history of my life. Esse lindo salão literário This beautiful literary salon que eu vou tentar reproduzir quando eu voltar para casa. that I'm going to try to reproduce when I go back home. Eu tento sempre me questiono e tento entender a razão pela qual eu sou tão fascinada pelo universo árabe. I always question myself, and I always try to understand the reason why I'm so fascinated with Arabic culture. Eu sempre chego a novas respostas. Eu acabo de chegar a uma nova resposta. And I always reach new answers. I have just reached a new answer now. Quando a Ana falava da beleza desse salão, das flores, eu me lembrei que eu gosto muito, que o que me fascina também é a simetria. When Anna was mentioning the beauty of the flowers and the baskets, I also remember that I am fascinated with symmetry, Da lógica, logic, que nos leva a uma sensação de harmonia. things that take us to a feeling of harmony. No mundo tão complexo em que a gente vive se questionando, In a very complex world that we are constantly questioning ourselves. além dessa resposta a que eu acabo de chegar, And besides this answer that I have just reached, eu tive recentemente uma experiência que me emocionou muito. I have recently experienced that have touched me a lot. Como Leonardo, também eu tive uma infância rodeada de povos oriundos de diversas partes do mundo, entre eles de origem árabe, notadamente As do Leonardo Líbano. was sharing, I also shared a childhood surrounded by different cultures and people from different parts of the world. Isso sempre esteve presente na minha vida, sem eu perceber bem como é que penetrava, como é que influenciava. This has always been very present in my life without me really realizing how this was influencing me, how was this perpetuating me. No meu trabalho, que me levou pelo também um outro fascínio, que é pela palavra, que é pela língua, eu me tornei editora de uma revista de literatura. I have become a publisher of a magazine, of literature magazine, because of this fascination with the word as well, fascination with language. E também colaboradora no Brasil do Museu da Língua Portuguesa. And also I cooperate in Brazil with the Portuguese Museum, Portuguese Language Museum. Pesquisando para o museu, eu me deparei com a imensa contribuição que o árabe deu para a formação do nosso vocabulário. Working for the museum, I have faced the immense
the way the Arabic language has influenced immensely Brazilian culture. São cerca de 1.000 palavras que o árabe emprestou para a língua portuguesa, cerca de 200 substantivos. In language, it's around 1,000 words that Arabic has given to Portuguese, around 200 subjectives. É com essa contribuição que nós nos expressamos. It is with this contribution of language that we express ourselves. Isso nos marca, isso faz parte da nossa identidade. This Então, marks, this is a big part of our identity. nós podemos dizer que somos árabes também, We can also say we are Arabic porque nós carregamos essa herança. because we carry this heritage. Mas não contente com isso, eu fui fazer meu mapa genético. But not happy with that, only I went to do my DNA map. E descobri que eu tenho 7% de código genético And I árabe. found out that I have 7% of Arabic genetic code in my DNA. E isso me deixou muito emocionada. This made me very happy. O que significa um 7%? É só What um does it número. mean, 7%? It's only a number. Mas conversando aqui com o meu amigo Marco, como eu tive a oportunidade de contar ontem, isso é da ordem do simbólico, do imaginário. But as I was sharing with my friend Marco, we had the chance to talk about this yesterday. In the order of the symbolic and the imaginative. É muito significativo. It's very significant. No trabalho que eu faço, sendo uma pessoa que vem de um país cuja formação In the work that I do, being a person from this country with a certain formation de vários povos, of many people, a minha preocupação é que essa diversidade seja representada no que eu faço. I'm worried that this representative of the diversity it's showed in what I do. Por isso que é daí que nasce o projeto da antologia que foi lançado aqui ontem, It's from that the Anthology Project was born from. que é uma vontade, uma necessidade de conhecer a própria origem. It's a desire and a necessity to get to know our own origin. Nós fizemos isso na França, We have done this in France. fizemos isso nos Estados Unidos, embora a contribuição seja mais recente We have na done nossa this in the cultura. United States, even though the contribution has been more recent in the culture. E claro que fizemos em Portugal. Of course, we have done in Portugal. Mas a antologia árabe tem essa importância gigantesca, But the Arabic anthology has this huge importance, principalmente pela contribuição no campo linguístico. especially because of its contribution to the linguistic field. Não, como Leonardo explicou, nós não nos limitamos aos escritores que têm essa origem árabe. As Leonardo was explaining, we haven't limited ourselves to the writers that have only the Arabic descendants, Porque essa influência ultrapassa a questão genealógica. because this influence perpasses this genetic influence. Exatamente. Nós não temos noção das fronteiras dessa contribuição vinda de vários países. Nós não sabemos o que é a contribuição japonesa ou o que é a contribuição árabe, mas ela está lá. Exactly. We don't really know about how big is the contribution. For instance, the Japanese contribution in Brazil, the Arabic contribution, but it's there. Como agente cultural, o meu dever é dar visibilidade a essa contribuição pelo viés literário. As a cultural agent, it's my duty to share this. Mostrar, dar visibilidade a essa contribuição. To give visibility to this diversity. É só isso. Antes de encerrar, eu quero também agradecer a Kalima, It's just that. Before I end this, I would like to thank Kalima, que traduz mais de 14 línguas. Isso é um feito formidável. that is translating more than 14 books. This is a formidable event. Eu quero agradecer à Câmara Árabe Brasileira em São Paulo, que também participou e apoiou o projeto. Would like to thank the Arabic and Brazilian Chamber of Commerce that also participate in the project. Na figura de Silvio Antibas, que está aqui presente. E, sobretudo, agradecer essa iniciativa maravilhosa que é a Feira de Abu Dhabi. And after all, to thank this amazing initiative that is the Abu Dhabi Book Fair. Eu sou uma defensora da promoção da leitura literária. I am always defending the promotion of the literary
literary education. Porque eu acredito que a literatura é o exercício mais bonito de autoridade. Because I believe that Autoridade. literature is the most beautiful exercise of authority. Alteridade. Alteridade. Authority. É Sorry isso. for that. Authority. I will not exercise the power given to the moderator to ask the questions and take the floor. Because of the translation, we are taking double the time. So I will open the floor immediately for questions and answers. I would like to refer to the project with Kalima on the translation of the Brazilian literature into Arabic. And over 14 books are being translated into Arabic to introduce this fascinating literature to us. So the irony for me is that there is these writers and novelists from a generation coming from people migrating from different countries, and now they are returning back this literature back to us. So literature is working as a bridge again, coming back to this civilization and to this culture. So thank you very much for being here. You can ask your guests and I will use. Yeah, she will answer the first question. Okay? اوكي اوكي مساء الخير. سعداء بحضوركم. أدعى ريم الكمالي، كاتبة إماراتية. أوكي. مساء الخير. شكرا لحضوركم إلى دولة الإمارات. Boa noite. Obrigada por estar aqui nos Emirados. اسمي ريم الكمالي، كاتبة من الإمارات. Meu nome é Reem, eu sou uma escritora emirati. لدي سؤال. في الحقيقة أنا أتيت Eu tenho uma pergunta للأستاذ مارسيليو para o معلوف. Marcelo Lucchesi. أريد أن أقول له بأنني هو هاجر من Do Marcelo لبنان Maluf. وأنا درست بلبنان Eu ولدي estudei no علاقة Líbano. قوية مع عائلة معلوف ولدي صديقة تدعى E eu شيرين tenho uma معلوف. grande relação com a família Maluf no Líbano. ولا أعرف حينما رأيتك كأنني رأيتها هي في لبنان الآن. Não sei, quando eu te vi, é como se eu tivesse visto. Ela está no Líbano agora. وقولي له بأن عائلة معلوف في لبنان مجملهم باحثين مجتهدين A família do Maluf no ومبدعين. Líbano é uma família muito criativa e muito inovadora e são pesquisadores. وإذا عدت هل هو يعود إلى لبنان أما خلاص يعني علاقته انتهت بهذه الدولة؟ Quando você for ao Líbano, você vai para o Líbano ou você não vai para o Líbano? إذا يعرف شيرين. He said he will go. باختصار شيرين معلوف موسيقية كتبت كتاب مهم جدا عن الموسيقى العربية من العصر Shirin الجاهلي. Maluf é músico que faz música árabe. من العصر الجاهلي إلى العصر الحالي. كتاب مهم جدا في المكتبة العربية Do مؤخرا período صدر. Jari até hoje em dia. É وأنا muito importante nas livrarias árabes. كما أنها عازفة بيانو رائعة تأخذ الآلة أما وتشحنها pianista. إلى السجون لتعزف لمن Toca هم piano. بالإعدام. Leva pianos às prisões, toca piano para os prisioneiros em prisões e cadeias. للمساجين المؤبد والإعدام خاصة. Principalmente para os prisioneiros que têm sentença de vida, فقط que passaram o resto de suas vidas imprisionados, ela toca para eles. بالإضافة إلى شخصيات أخرى من عائلة معروف أعتز بها جدا بصداقتي وشكرا Adicionando a لحضورك. família Maluf, que é uma família incrível, eu sou amiga deles também. شكرا جزيلا. تفضلي.
أنا اسمي صالحة غابش كاتبة Meu nome وروائية. é Salma, eu sou uma escritora e novelista. لاحظت أن هناك حديث كبير عن Eu اللغة العربية notei خاصة من que الأستاذ sua ماركو fala sobre a لاشي linguagem árabe, السينارسي وأيضا principalmente do من Sr. قبل Marco, الطروحات اللي طرحتها سيدة ميرنا سيد ليوناردو طنوس. طبعا طنوس e اسم sobre o que لغة você falou, اسم عربي أيضا وهكذا. a فالسؤال Ana, الآن Leonardo, من أين جاء اهتمامكم باللغة العربية الفصحى؟ هل بسبب أصولكم العربية؟ da onde que veio esse seu interesse da língua árabe? Porque vocês não têm origem árabe. أم هو إيمان بأن لا أنت مجنون باللغة العربية. أم هو إيمان بأن اللغة العربية هي لغة Ou vocês حضارة acreditam que a língua árabe مكتنزة بالمعرفة والعلوم والشخصيات العلمية está الكبيرة cheia de conhecimento e ciência e é muito importante, التي e أثبتت tem أوروبا números الآن. importantes. الآن أوروبا تأخذ من هذا التراث العلمي الكبير. يعني هل هو يعني هل هو Vocês لا estão علاقة pegando بالأصول desses grandes fatores científicos importantes da linguagem árabe e se alimentando disso. أريد أن أتكلم قليلا تحت ابن عربي. الله أكتب كله من نون. نعم. حرف النون. فم ميم آيات عين وألف كما هنا. الآن أنت خليه ما هي وأنا هو عندهم ميكروفون. كل ناس وفي المستقبل نحن نعيد في النون. ممتاز. هذا اللغة العربية. Desculpe, eu não pude ouvir, ele não estava usando o microfone, perdão, não fiz a tradução. Estou traduzindo da tradutora. عندي سؤال لكم. احنا معظم كتاب most of the authors of South America and A Middle maioria dos South autores America, da they use América do the Sul, da América Latina, legends. Let's usam say lendas. we can. It's خرافات more than legends. It's mais do que lendas. ايش خرافات بالانجليزي؟ Como que eu The definiria myths. essa palavra They em have inglês? lot of myths and Mitos. Mais do que lendas, mitos. bad things and lot of things. Are you using these things in your stories, Vocês or your usam stories isso também nas are suas more histórias, mitos e lendas, ou suas histórias são mais more واقعية, more realistic? mais realistas? راحت اللغة مني Eu não lembro o nome da senhora. Sorry, I didn't catch her name. My name is Aida, like the opera. Não, dessa segunda. And the previous. Yes. Also. Salha. Salha. Yeah. Eu queria só fazer uma observação. Just to do a quick observation Na verdade, of what she você said. perguntou sobre esse fascínio em You were relação à asking língua about this árabe. fascination about the Arabic language. Sobretudo para nós, talvez como Above Ana all. Miranda, Luquezzi e eu mesmo, que não temos Like essa ligação Anna and Lucchese, like we direta. don't have this direct relation with the Arabic descendants. Vou contar uma anedota e depois uma história. I will just share with you an anecdote and later a story. Eu tenho uma estudante libanesa em minha aula I have a Lebanese student in my class e que um dia falou para mim: o seu nome é árabe e libanês. that one day told me, your name is Arabic and Eu Lebanese. falei: não. And I said, não. no. Minha família é italiana My family e is ela vem Italian. da região, ela vem do norte da Itália. From the north of Italy. E ela fez uma simples brincadeira. And she did a small joke. Em vez de tonos, taonos. E você Instead é of libanês. Tunis, Taonos. E você é libanês. And then you're Lebanese. Ou seja, como o nome, muitas Which vezes, means, essas like, poucas sometimes the coisas, name, nós small somos, things, não marcam nada, nós somos they sempre don't atravessados por they don't diversas remark. culturas. We are transversed by many cultures. E pela cultura, na verdade, que nos impressiona e que nos fascina. And the culture, in fact, that will impress us and fascinate us. E há um livro de um outro autor There is a book from another de author origem as well, libanesa, que of aliás Lebanese está origin, na antologia que se chama that is Milton also in the Raton, anthology.
e que tem uma cena muito bonita, that has a beautiful scene. que é o aprendizado da língua árabe There is the moment of learning of Arabic através da mãe. through his mother. E no livro que chama então Relato de um Certo Oriente, And the book that is called a mãe ensina para A esse Certain Orient menino Relate. The mother says cada palavra that every word acendendo espaços recônditos da casa, you acendendo a luz dos espaços you light recônditos da spaces casa. in the house. You light the spaces surrounding the house. E ela vai nomeando cada objeto, And she will be naming each object. E na verdade é mais do que nomear, ela vai desenhando através da And língua árabe. in fact, it's more than naming the object. She will be drawing the artifacts, the E items. se o primeiro fascínio pelo mundo árabe, And the first fascination from the Arabic world, claro, veio pela culinária porque eu sou um guloso. of course, comes from the food because I am a glutton. O segundo vem justamente, eu acho, pela própria escrita. And the second is from E essas writing. volutas que já me levavam para uma Calligraphy. viagem que eu não sabia onde que era. And this was already taking me to trips that I didn't know where they would take me to. Obrigado. Thank you. Bom, eu me despeço. I would like to say goodbye. Thank you. Volto para o Brasil I'm returning to Brazil com lembranças muito fortes, with strong memories, muito bonitas, beautiful memories, muito inquietantes, and memories that will not set me quiet, que me fazem pensar muito, that will make me think a lot. e levando uma imagem lindíssima And I'm taking with me a beautiful image das mulheres of the women que vi e conheci that I've aqui. seen and that I met here. E eu senti, quando conversava com os homens, And I felt when I was talking to the man, e estava ao lado do meu amor, que é o and I was Theo, beside my love, which is Theo, ao contrário dos homens no Brasil, different from the men in Brazil, que se dirigem aos homens that would diretamente, talk to the men directly. eu sentia os olhos dos homens I felt the eyes of the man here falarem comigo. talking to me. E eu, nesse momento, li And in this moment I read que esse gesto dos homens that this gesture significa um respeito muito grande means a strong respect pelas mulheres. for women E here. levo vocês no meu coração. And I take this with Com me in my muitas heart. saudades. Thank you. Beijos. Lots of kisses. Thank you so much, Anna. We wish you a safe journey. Muito obrigada, Ana. Thank you. Desejamos a você uma Thank boa you so jornada de much. volta. Obrigada. I have seen many tables, round tables with women. Algumas delas aqui na Omutaka, Some of them here in Utaka. e elas são uma inspiração And you are an inspiration pela força e by the sensibilidade. strength and by the sensibility. Muito obrigada. Thank you very much. Bom, eu não tenho palavras para agradecer, I don't sobretudo even que have agora words ganhei um to say thank presente you. Even now I have just received a gift. de Asmal Al-Zarouni. Muito obrigado. Thank you very much. E realmente eu acho que é o que como eu comecei essa hospitalidade a gente And this sente is what I aqui. was starting to share with you, this hospitality that you feel here. E eu só tenho palavras então para agradecer. And I Muito just obrigado have aqui pelo thankful convite. words. Thank you very much. Eu gostaria de dizer que meu avô I would veio de like to say that Zarli, my grandfather came from Zagri, Zarli, no Líbano. Zahli in Lebanon. Meu avô era My pastor de grandfather carneiros. was a sheep pastor. He was taking care of sheep. Pastor. E, A shepherd. Yes. E eu também conheço muitos malufes artistas And I pelo know mundo. many Malufs that are artists around the world. Muitos escritores, Many writers, muitos artistas visuais many visual artists, e muitos músicos. and a lot of musicians as well. Além de
há um poeta chamado Shafik Malouf. There is a poet called Shafik Malouf que viveu no Brasil e conheceu os artistas brasileiros no that has começo do lived in século Brazil XX. and has met with many Brazilian artists in the beginning of the century. E rapidamente agradecer a todos vocês. Quickly, just to say thank you to all of Feira, you. e dizer que sim, eu uso And say, lendas yes, I use legends nas minhas histórias. in my Eu stories. amo as lendas, I love amo os legends. contos I populares love e eles popular entram nas minhas histórias. novels, and they are indeed in my stories. Muito, muito obrigado. Thank you very, very much. I will be shorter because I know that we don't have time. So I remember only, I know, no, 2 verses of Mahmoud Darwish. Ila ummi, ahino ila khubz ummi, ila qahwati ummi, shukran, alf shukur, ila lika, ma'a salama. Thank you so much, our distinguished. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي. We will take a picture, so please don't leave. We will take a picture together and then you can sign. فقط معلومة أخيرة، يوجد أكثر من 16,000 مليون عربي بالبرازيل. وده سبب الثقافة والتأثير الثقافي. شكرا جزيلا وأسعد الله مساءكم.